Imagine encontrar uma carteira com 50 mil reais em dinheiro vivo. Agora imagine que você não tem dinheiro nem para comprar comida para seus filhos. Sua esposa está doente, as contas estão atrasadas e você não vende nada há 3 dias. O que você faria? Esta é a história de uma escolha que mudou não apenas uma vida, mas gerações inteiras. Uma história sobre como um momento de honestidade pode transformar o destino de uma família inteira. E antes de começar essa história incrível, quero convidar você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. E se você puder, deixa também aquele like para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. O sol ainda nem havia nascido quando José acordou naquela segunda-feira. Como sempre, às 5 horas da manhã, o despertador tocou no pequeno quarto dos fundos de uma casa simples na periferia de São Paulo. Ao seu lado, Maria, sua esposa, dormia um sono inquieto, ainda lutando contra as dores da doença que os médicos diziam precisar de cirurgia, uma cirurgia que eles não podiam pagar. José levantou-se com cuidado para não acordar Maria. Seus 45 anos pesavam mais a cada dia, principalmente depois de 15 anos empurrando um carrinho de picolé pelas ruas da cidade. No pequeno espelho do banheiro, observou as rugas que se aprofundavam em seu rosto moreno, marcado pelo sol e pela preocupação. Na cozinha, preparou um café ralo. O pó estava acabando e o salário ainda demoraria 2 semanas para chegar. Seus 2 filhos, Pedro, de 17 anos, e Ana, de 15, ainda dormiam. Ambos estudantes dedicados, sonhando com uma universidade que parecia cada vez mais distante. Vestiu sua camisa já desbotada, a mesma que usava há 3 anos. No pequeno calendário pendurado na parede da cozinha, mais um X marcava mais um dia de contas atrasadas. A conta de luz estava no vermelho e o aluguel do mês passado ainda não tinha sido pago. O senhorio, seu João, era compreensivo, mas até quando poderia esperar? Antes de sair, José parou no quarto dos filhos. Pedro dormia abraçado com seu caderno de matemática. Seu sonho era ser engenheiro. Ana, sempre organizada, tinha os livros arrumados ao lado da cama, sonhando em ser médica um dia. O peito de José apertou. Como realizar os sonhos deles vendendo picolé? O carrinho de picolé estava guardado na pequena garagem que dividia espaço com a área de serviço. José checou o gelo, ainda em boa quantidade do dia anterior, uma das poucas vantagens de não ter vendido quase nada. O freezer portátil guardava as últimas 50 unidades que havia conseguido comprar fiado do fornecedor. Senhor Antônio, dono da distribuidora, já havia avisado que não poderia mais fazer favores. Enquanto empurrava o carrinho pela rua ainda escura, José fazia suas contas mentais. Precisava vender pelo menos 30 picolés hoje para conseguir comprar comida para o jantar. Com 40 vendas, poderia guardar um pouco para o remédio de Maria. E se por um milagre vendesse todos os 50, talvez conseguisse dar uma entrada nos materiais escolares que os filhos tanto precisavam. O sol começava a nascer quando chegou ao seu ponto habitual, próximo à escola do bairro. Anos atrás, este era seu melhor local de vendas. As crianças saíam das aulas implorando aos pais por um picolé, e os professores sempre paravam para refrescar-se nos dias quentes. Mas os tempos eram outros. Agora havia uma lanchonete moderna do outro lado da rua, com sorvetes industrializados e milkshakes coloridos. Picolé, picolé fresquinho! Sua voz ecoava nas ruas cada vez mais movimentadas, mas as pessoas passavam apressadas, algumas desviando o olhar, outras fingindo não escutar. Uma senhora até parou, examinou os preços, mas desistiu ao ver que não aceitava cartão. Amanhã compro, seu José, prometeu como tantos outros. Meio-dia chegou e apenas 3 picolés haviam sido vendidos. O sol forte de verão derretia não só o gelo do carrinho, mas também suas esperanças.
Decidiu mudar de lugar, tentar a sorte próximo à Praça Central. No caminho, passou em frente ao hospital onde Maria fazia tratamento. O Dr. Paulo havia sido claro na última consulta. Sem a cirurgia, o quadro dela só tenderia a piorar. A tarde se arrastava quando chegou à praça. Algumas crianças brincavam no parquinho, mas todas já vieram de casa com seus lanches e bebidas. Um grupo de office boys descansava nos bancos, compartilhando marmitas e refrigerantes comprados no mercadinho da esquina. José observava tudo, seu coração pesado com as preocupações, quando algo incomum chamou sua atenção. Era uma carteira preta de couro, jogada embaixo de um dos bancos da praça. José olhou ao redor, procurando algum sinal do dono, mas a praça estava quase vazia agora. Os office boys já haviam voltado ao trabalho, e as crianças tinham ido embora com suas mães. Seu primeiro instinto foi deixar a carteira onde estava. Não é da minha conta, pensou, mas algo o incomodava. E se fosse sua carteira? E se tivesse ali o dinheiro do mês inteiro de alguém, como ele mesmo já havia perdido uma vez? Com o carrinho de picolé estacionado ao lado do banco, José se abaixou para pegar a carteira. Era pesada, de couro legítimo, daquelas que ele só via nas vitrines das lojas do shopping. Suas mãos calejadas tremeram ao segurar aquele objeto que parecia tão fora de seu mundo. Naquele momento, o sol começava a se pôr, pintando o céu de São Paulo com tons alaranjados. As primeiras luzes dos postes se acendiam e José sabia que era hora de voltar para casa. Mais um dia praticamente sem vendas. Como explicaria para Maria que não tinha dinheiro nem para comprar arroz? Guardou a carteira no bolso da camisa surrada, decidido a procurar alguma identificação quando chegasse em casa. O peso daquele objeto contra seu peito parecia aumentar a cada passo que dava, empurrando seu carrinho de volta para casa. O dia tinha sido difícil, mas algo dizia a José que sua vida estava prestes a mudar. O que ele ainda não sabia era se essa mudança seria para melhor ou para pior. A carteira em seu bolso guardava mais do que documentos e dinheiro. Guardava uma decisão que mudaria não apenas seu destino, mas o de toda a sua família. Enquanto caminhava pelas ruas que escureciam, José pensava em seus filhos, em Maria, nas contas atrasadas, no sonho da faculdade das crianças. Pensava também em seu pai, já falecido, que sempre dizia que a honestidade era o único bem que um homem pobre podia se orgulhar de ter. O peso da carteira em seu bolso parecia aumentar a cada passo. E assim, com o sol se pondo atrás dos prédios da cidade, José seguia seu caminho para casa, sem imaginar que aquela segunda-feira aparentemente comum estava prestes a se transformar no dia mais importante de sua vida. O pequeno portão de ferro rangeu quando José entrou em casa. O carrinho de picolé, mais pesado pelo gelo derretido, foi guardado na garagem com cuidado. Amanhã seria outro dia de tentativas. Maria o esperava na porta da cozinha, seu rosto cansado, tentando disfarçar a preocupação. "Como foi hoje, José?" perguntou ela, já sabendo a resposta pelo semblante do marido. Antes que ele pudesse responder, Pedro e Ana apareceram na cozinha, ainda vestindo os uniformes da escola. "Pai, preciso de dinheiro para o material de química", disse Pedro, segurando uma lista de materiais. "E eu tenho trabalho de biologia para entregar", completou Ana. "Preciso comprar cartolina e algumas coisas." José sentou-se pesadamente na cadeira da cozinha. O peso da carteira em seu bolso parecia ter dobrado. Suas mãos tremiam levemente enquanto as levava ao bolso da camisa. Maria, percebendo algo diferente no marido, mandou as crianças para o quarto. "José, aconteceu alguma coisa?" Com cuidado, ele colocou a carteira sobre a mesa da cozinha. O couro preto contrastava com a toalha de plástico florida e gasta. Maria arregalou os olhos, sentando-se de frente para o marido. "Encontrei na praça, embaixo de um banco", explicou José, sua voz quase um sussurro. "Não vi quem deixou cair." Com dedos hesitantes, Maria pegou a carteira.
Era pesada, cara, o tipo de coisa que eles só viam em vitrines de shopping. Ao abrir, sua respiração parou por um momento. Dentro, além de documentos e cartões, havia vários maços de notas de R$ 100, organizados e presos por clipes dourados. Meu Deus do céu, José! Maria começou a contar os maços com as mãos trêmulas. Tem R$ 50 mil aqui. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. R$ 50 mil. Era mais dinheiro do que José conseguia juntar em 2 anos de trabalho. Era o suficiente para pagar a cirurgia de Maria, as dívidas atrasadas, o material escolar das crianças e ainda sobrava. Tem os documentos do dono aqui, disse José, pegando uma carteira de identidade e alguns cartões. É de um tal de Ricardo Mendes. Tem o endereço dele aqui. Pedro, que havia escutado a conversa escondido, entrou na cozinha com os olhos brilhando. Pai, isso é um sinal. Deus colocou essa carteira no seu caminho. A mãe precisa da cirurgia. Eu e a Ana precisamos de material. Ninguém precisa saber. Maria olhou para o filho com uma mistura de repreensão e compreensão. No fundo, aquele mesmo pensamento já havia passado por sua cabeça. Com aquele dinheiro, todos os seus problemas desapareceriam. A cirurgia que tanto precisava, os materiais escolares dos filhos, as contas atrasadas. Pedro, filho, não é assim. José começou, mas sua voz tremeu. Ana também apareceu na porta da cozinha, atraída pela agitação. Pai, o Pedro tem razão, disse Ana, seus olhos fixos na carteira sobre a mesa. A gente está precisando tanto. E esse Ricardo Mendes deve ser rico. R$ 50 mil para ele não deve fazer falta. José levantou-se da cadeira e caminhou até a janela da cozinha. Lá fora, a noite já havia caído completamente sobre o bairro. Algumas casas já estavam com as luzes acesas, famílias reunidas para o jantar. Ele pensou em quantas daquelas famílias enfrentavam as mesmas dificuldades que a sua. E se fosse a gente? Perguntou José, ainda olhando pela janela. Se fosse nosso o dinheiro perdido? Mas pai, gente como a gente nunca tem R$ 50 mil para perder, protestou Pedro. Esse cara deve ser empresário, deve ter milhões. Maria permanecia em silêncio, seus dedos ainda acariciando inconscientemente o couro macio da carteira. Dentro dela, os maços de dinheiro pareciam pulsar, como se tivessem vida própria. Cada nota representava uma possibilidade, uma porta se abrindo, um problema se resolvendo. José, Maria finalmente falou, sua voz baixa e hesitante. E se a gente... Não termina essa frase, Maria. José a interrompeu, virando-se para encarar a família. Seus olhos estavam marejados, mas sua voz firme. Meu pai sempre dizia que a honestidade é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. É o único bem que a gente pode passar para os filhos, com certeza. Mas, pai, começou Ana. Mas José ergueu a mão pedindo silêncio. Amanhã cedo, antes de sair para o trabalho, vou procurar esse Ricardo Mendes, no endereço que está aqui nos documentos. Pedro jogou-se em uma cadeira frustrado. A gente nunca vai sair dessa vida. José aproximou-se do filho e colocou a mão em seu ombro. Filho, às vezes a vida testa a gente, coloca na nossa frente algo que parece ser a solução de todos os problemas, mas o preço é a nossa dignidade. Maria levantou-se da mesa e começou a preparar o jantar. Arroz com feijão, o pouco que restava na despensa. O cheiro da comida simples encheu a cozinha, mas ninguém tinha realmente fome. Os pensamentos de todos estavam fixos na carteira preta sobre a mesa, naquele objeto que representava tanto dinheiro e tantas possibilidades. Ana pegou um dos cartões de visita que estava dentro da carteira. Pai, aqui diz que ele é diretor de uma empresa grande. Tem até o telefone do escritório dele. José pegou o cartão das mãos da filha e o examinou. O papel era grosso, com letras douradas em relevo. Ricardo Mendes, diretor executivo, dizia em letras elegantes.
Abaixo, o endereço de um escritório em um dos bairros mais ricos da cidade. 50 mil, murmurou Pedro, ainda inconformado. A gente podia mudar de vida, pai. A mãe podia fazer a cirurgia. Eu e a Ana podíamos estudar direito. E como você ia olhar para sua mãe depois? Perguntou José, sua voz suave, mas firme. Como ia olhar para os seus filhos um dia e ensinar eles a serem honestos? Com que direito eu ia poder falar de caráter para vocês? O silêncio voltou a pesar sobre a família. Lá fora, o som distante dos carros e da cidade noturna parecia um mundo à parte, tão distante quanto a vida de luxo do dono daquela carteira. Maria serviu os pratos em silêncio, mas ninguém comeu muito. A carteira sobre a mesa era como um ímã, atraindo todos os olhares, todos os pensamentos. José guardou-a de volta no bolso da camisa. Amanhã seria um novo dia, um dia de fazer a coisa certa. Naquela noite, deitado ao lado de Maria, que fingia dormir, mas ainda chorava baixinho por causa das dores, José ficou acordado por horas. Pela fresta da janela, a luz da lua entrava no quarto pequeno, iluminando as fotografias dos filhos na parede. Pedro e Ana, quando pequenos, sorrindo, cheios de sonhos. Sonhos que agora pareciam cada vez mais distantes. A carteira, guardada com cuidado sobre a mesa de cabeceira, parecia brilhar no escuro. 50 mil reais. Uma fortuna para alguns, talvez trocados para outros. Para José e sua família, era a diferença entre continuar lutando e ter uma chance real de mudança. Mas enquanto o sono não vinha, José lembrou-se das palavras de seu pai, ditas tantos anos atrás. Filho, dinheiro a gente ganha e perde, mas a honra, essa, a gente só perde uma vez. Com esse pensamento, José finalmente adormeceu, sabendo que amanhã seria um dos dias mais importantes de sua vida. O dia em que ele provaria para si mesmo e para seus filhos que a honestidade ainda valia mais que qualquer quantidade de dinheiro. O dia seguinte amanheceu diferente. José acordou antes mesmo do despertador tocar, suas mãos procurando instintivamente a carteira na mesa de cabeceira. Ela ainda estava lá, seu couro preto reluzindo com os primeiros raios de sol que entravam pela janela. Vestiu-se com mais cuidado que o habitual. Escolheu a única camisa que não estava desbotada, presente de Natal dos filhos 2 anos atrás. Tentou ajeitar o cabelo no pequeno espelho do banheiro, consciente de que hoje visitaria um dos bairros mais ricos da cidade. Na cozinha, Maria já estava de pé, preparando um café mais forte que o normal. Tinha guardado um pouco de pó para uma emergência e aquele parecia ser o momento certo. Tem certeza que não quer que eu vá com você? Perguntou ela, servindo o café em sua xícara mais bonita, aquela que só usava em ocasiões especiais. Não, Maria, isso é algo que preciso fazer sozinho, respondeu José, sentindo o peso da carteira no bolso da camisa. Pedro e Ana apareceram na cozinha ainda sonolentos, mas com olhares ansiosos. Durante a noite, os dois tinham conversado sobre tudo que poderiam fazer com aquele dinheiro. Cursos de inglês, computador novo, roupas decentes para ir à escola. Sonhos que agora precisariam continuar esperando. Pai, começou Pedro, mas José o interrompeu com um abraço forte. Filho, às vezes a gente precisa perder algo para ganhar algo maior, disse, olhando nos olhos do filho. Hoje você vai entender isso. O endereço no cartão indicava um prédio comercial na Avenida Paulista. José decidiu não levar o carrinho de picolé. Hoje seria diferente. Com o dinheiro do passe de ônibus que vinha guardando para emergências, tomou 2 ônibus e um metrô até chegar ao seu destino. O prédio era imponente, todo em vidro espelhado, refletindo o céu azul daquela manhã. Na portaria, um segurança uniformizado o olhou com desconfiança quando José se aproximou. Bom dia, disse José, tentando manter a voz firme. Preciso falar com o senhor Ricardo Mendes. O segurança ergueu uma sobrancelha, examinando a roupa simples de José. Tem hora marcada? Não, mas... José tirou a carteira do bolso. Encontrei algo que pertence a ele.
O segurança pegou a carteira com cuidado, como se não acreditasse no que via. Examinou rapidamente o conteúdo e seus olhos se arregalaram ao ver a quantidade de dinheiro. Pegou o telefone e discou um número interno. Senhor Mendes, desculpe incomodar, mas tem um senhor aqui. Diz que encontrou sua carteira. Uma pausa. Sim, senhor. Sim, está tudo aqui. Outra pausa. Entendi. Vou encaminhá-lo. José foi conduzido até um elevador espelhado. Enquanto subia para o 20º andar, seu reflexo multiplicado nos espelhos mostrava um homem simples, deslocado naquele ambiente luxuoso. Suas mãos calejadas apertavam nervosamente a barra da camisa passada. A porta do elevador se abriu diretamente em uma recepção elegante. Uma jovem de terno o aguardava com um sorriso profissional. Por favor, me acompanhe, senhor. José da Silva. Ela o conduziu por um corredor com paredes de vidro. Através delas, José podia ver pessoas bem vestidas em suas mesas, digitando em computadores caros, falando ao telefone com ar importante. Um mundo completamente diferente do seu. Pararam em frente a uma porta dupla de madeira escura. A recepcionista bateu suavemente e abriu a porta. Senhor Mendes, este é o senhor José da Silva. O escritório era maior que toda a casa de José. Atrás de uma mesa imponente estava um homem de meia idade, cabelos grisalhos e terno impecável. Ricardo Mendes se levantou e caminhou até José com um sorriso curioso no rosto. Então foi você quem encontrou minha carteira? Sim, senhor. Estava embaixo de um banco na praça ontem à tarde. Ricardo pegou a carteira das mãos de José e conferiu seu conteúdo. Seu rosto não demonstrava nenhuma surpresa ao ver que todo o dinheiro estava intacto. Sabe quanto dinheiro tem aqui, senhor José? 50 mil reais, senhor. E mesmo assim você veio devolver? José engoliu em seco antes de responder. Meu pai sempre dizia que a honestidade é o único bem que um homem pobre pode se orgulhar de ter. Ricardo Mendes ficou em silêncio por um momento, estudando o homem simples à sua frente. Então, para a surpresa de José, começou a sorrir. Sabe, senhor José, começou Ricardo, voltando para sua mesa e indicando uma cadeira para José sentar. Essa carteira não foi perdida por acidente. José sentou-se na cadeira de couro macio, sentindo-se ainda mais deslocado. Como assim, senhor? Nos últimos 3 meses, deixei 15 carteiras idênticas a esta em diferentes pontos da cidade. Todas com a mesma quantia, 50 mil reais. Ricardo fez uma pausa, observando a reação de José. Sabe quantas pessoas vieram devolver? José balançou a cabeça negativamente. Você é o primeiro, senhor José. O primeiro em 15 tentativas. O silêncio que se seguiu foi pesado. José pensou em sua família, em como aquele dinheiro poderia ter mudado suas vidas. Pensou em todos os outros que encontraram as carteiras e escolheram um caminho diferente. Estou procurando alguém, continuou Ricardo. Alguém com caráter, com princípios, alguém que mesmo precisando desesperadamente de dinheiro, escolha fazer a coisa certa. José ouvia atentamente, suas mãos ainda inquietas no colo. O senhor tem família, senhor José? Sim, senhor, esposa e 2 filhos. E pelo que pude perceber, está passando por dificuldades. José hesitou por um momento. Sim, senhor. Minha esposa precisa de uma cirurgia. As crianças precisam de material escolar. Vendo picolé na rua, mas as vendas andam fracas. Ricardo levantou-se e caminhou até a janela. Lá embaixo, São Paulo se estendia infinita, uma cidade de contrastes e oportunidades. Senhor José, preciso de alguém como o senhor na minha empresa, alguém que eu possa confiar plenamente. Que tal começar na segunda-feira? José sentiu como se o ar tivesse sido sugado do escritório. Trabalhar aqui como gerente de operações. O salário inicial é de 12 mil reais, mais benefícios, o suficiente para a cirurgia da sua esposa e a educação dos seus filhos.
As lágrimas que José vinha segurando começaram a cair. Pensou em Maria, em Pedro e Ana, em todas as noites de preocupação, em todos os sonhos adiados. Por que eu, Senhor? Ricardo voltou-se para José, seu rosto sério. Porque caráter, Senhor José, não se compra com dinheiro nenhum, e é disso que minha empresa precisa. Naquele momento, José entendeu que sua decisão de fazer a coisa certa não tinha apenas devolvido uma carteira, tinha aberto uma porta para um futuro completamente novo. Aceito, Senhor. Aceito sim. Quando José saiu do prédio espelhado da Avenida Paulista, o mundo parecia diferente. O sol brilhava mais forte, o ar parecia mais leve e até mesmo o barulho do trânsito soava como uma música distante. Em seu bolso não estava mais a carteira com os 50 mil reais, mas sim um contrato de trabalho assinado e um adiantamento de salário que Ricardo havia feito questão de lhe dar. No caminho de volta para casa, José parou em frente ao hospital onde Maria fazia tratamento. Com o dinheiro do adiantamento, marcou a cirurgia dela para a semana seguinte. O doutor Paulo mal podia acreditar quando José entrou em seu consultório, sorrindo, com o valor total do procedimento em mãos. Aconteceu um milagre, doutor. Foi tudo que José conseguiu dizer entre lágrimas de alegria. Passou na papelaria perto de casa e comprou todos os materiais da lista de Pedro e Ana. Cadernos novos, livros, calculadora científica, tudo o que eles precisavam. Na farmácia, pegou os remédios de Maria. No mercado, encheu um carrinho com comida. Não apenas arroz e feijão, mas frutas, verduras, carne, tudo que há tempos não conseguia comprar. Quando chegou em casa, a família estava reunida na sala, ansiosa. Maria tinha os olhos vermelhos de tanto chorar, temendo o pior. Pedro e Ana estavam sentados no sofá velho, segurando as mãos um do outro. José, por que você demorou tanto? Maria perguntou, sua voz tremendo. Aconteceu alguma coisa? José colocou as sacolas no chão e sorriu, um sorriso que há anos sua família não via. Aconteceu, Maria. Aconteceu muita coisa. Sentou-se com a família e contou tudo. A conversa com Ricardo, o teste das carteiras, a proposta de emprego. A cada palavra, os olhos de seus filhos brilhavam mais. E Maria chorava, mas agora de alegria. Então o senhor Ricardo, começou Pedro, ainda tentando processar tudo. Ele estava testando as pessoas, completou José. 15 carteiras em 3 meses. 15 chances de fazer a coisa certa. Pai, Ana falou com voz embargada, o senhor sempre disse que a honestidade compensava, mas você nunca acreditou de verdade, não é, filha? José sorriu, pegando as mãos da menina entre as suas. Às vezes a vida demora, mas ela sempre premia quem faz a coisa certa. Maria, que estava examinando as sacolas de compras com lágrimas nos olhos, voltou-se para o marido. José, você disse que ele te deu um emprego? Como assim? Gerente de operações, Maria. 12 mil por mês, mais benefícios, plano de saúde para a família toda. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo soluço de Maria. Pedro levantou-se de um pulo, abraçando o pai com força. Ana juntou-se ao abraço e logo os 4 estavam unidos, chorando e rindo ao mesmo tempo. Mas pai, Pedro se afastou um pouco, seus olhos brilhando de curiosidade. Por que ele fez isso? Por que deixar carteiras pela cidade? José sentou-se novamente, puxando a família para perto. O senhor Ricardo me contou uma história. Há 20 anos, ele também estava passando por dificuldades. Tinha perdido tudo num negócio que deu errado. Um dia, encontrou uma carteira com dinheiro suficiente para recomeçar. Devolveu, mesmo precisando muito. O dono da carteira era um empresário que ficou tão impressionado que lhe deu uma oportunidade. E agora ele faz o mesmo com outras pessoas, completou Ana, compreendendo. Exatamente. Ele disse que já tentou 15 vezes nos últimos 3 meses. Algumas pessoas ficaram com o dinheiro e nunca apareceram.
Outras tentaram devolver só os documentos, dizendo que não havia dinheiro na carteira. Teve até quem tentou chantagear ele, ameaçando expor a história se não recebesse mais dinheiro. Maria balançou a cabeça, incrédula. E você foi o único que devolveu tudo? O único, José confirmou. Senhor Ricardo disse que estava quase desistindo, que estava perdendo a fé nas pessoas. Até que eu apareci hoje de manhã. Sabe o que mais ele me disse? Continuou José olhando para seus filhos. Que caráter não tem preço. Que ele pode ensinar alguém a trabalhar. Pode treinar uma pessoa para qualquer função, mas não pode ensinar honestidade. Isso vem de berço, vem da criação. Pedro baixou os olhos, lembrando-se de como havia sugerido ficar com o dinheiro. Pai, me desculpa por ontem, por ter falado aquelas coisas. José abraçou o filho. Não tem do que se desculpar, filho. Você é jovem, estava vendo sua família em dificuldade, mas agora você aprendeu algo que nenhuma escola pode ensinar. Ana, que estava organizando os materiais escolares novos, parou por um momento. A gente sempre reclamou de ser pobre, pai, mas o senhor e a mãe nos deram a maior riqueza de todas, não é? Maria enxugou as lágrimas, sorrindo com orgulho. O caráter, filha, a honestidade. Segunda-feira começo no novo emprego, disse José, ainda mal acreditando nas palavras que saíam de sua boca. O senhor Ricardo já marcou sua cirurgia, Maria. Disse que é prioridade você ficar boa. E o carrinho de picolé, pai? Perguntou Pedro. José olhou para o carrinho parado na garagem, companheiro de tantos anos de luta. Vou guardá-lo, para nunca esquecer de onde viemos e para lembrar que foi vendendo picolé que consegui criar 2 filhos honestos. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, a família jantou com fartura. Mas a verdadeira riqueza não estava na comida nova na mesa, nem nas sacolas de material escolar, ou mesmo no contrato de trabalho que José guardava com tanto cuidado. A verdadeira riqueza estava nos sorrisos, na dignidade preservada, na certeza de que haviam feito a coisa certa. Antes de dormir, José encontrou um bilhete dobrado em seu bolso. Era um recado de Ricardo. Senhor José, hoje o senhor me devolveu mais do que uma carteira. Me devolveu a fé nas pessoas. Bem-vindo à família. Deitado ao lado de Maria, que agora dormia um sono tranquilo pela primeira vez em meses, José pensou em como a vida podia mudar em um dia. Pensou em seu pai e em como ele estaria orgulhoso. Pensou nos 50 mil reais que poderia ter ficado e nos milhares que agora ganharia com honestidade. A lua entrava pela janela do quarto, iluminando as fotografias na parede. Nas imagens, Pedro e Ana sorriam, ainda crianças. Agora eles tinham aprendido a lição mais importante de suas vidas, que a honestidade, mesmo quando parece o caminho mais difícil, é sempre a melhor escolha. 6 meses se passaram desde aquela segunda-feira que mudou a vida da família. José, agora usando terno e gravata, já não precisava acordar às 5 da manhã. Maria, recuperada da cirurgia, voltou a sorrir como nos tempos de juventude. Pedro e Ana, com material escolar novo e reforço nas matérias mais difíceis, viram suas notas melhorarem significativamente. O antigo carrinho de picolé ganhou um lugar especial na garagem, agora transformada em uma pequena biblioteca para os estudos dos filhos. José mandou fazer uma placa de metal que dizia: "Nunca se envergonhe de seu trabalho honesto." Toda manhã, antes de sair para o escritório, ele parava alguns segundos para olhar o carrinho, lembrando-se de onde veio e do que o trouxe até ali. No trabalho, José surpreendeu a todos com sua dedicação e integridade. Ricardo não se arrependeu de sua escolha. Em apenas 6 meses, o departamento de operações apresentou resultados recordes. Os funcionários, inicialmente céticos com o novo chefe de origem humilde, logo aprenderam a respeitá-lo e admirá-lo. "Sabe, José", disse Ricardo em uma reunião, "quando deixei aquelas carteiras pela cidade, estava procurando mais que um funcionário honesto.
Estava procurando alguém que pudesse inspirar outros. E inspirar ele conseguiu. A história do vendedor de picolé, que devolveu 50 mil reais, começou a circular pela empresa. Logo, outros empresários se interessaram pelo método de Ricardo para encontrar pessoas de confiança. O que começou como um teste individual se transformou em um projeto maior. Ricardo e José criaram juntos um programa de apoio a pequenos empreendedores. O carrinho de picolé que José guardava com tanto carinho se tornou símbolo de um projeto que ajudava vendedores ambulantes a formalizarem seus negócios e crescerem com honestidade. Em casa, as mudanças foram além do conforto material. Pedro, inspirado pela história do pai, decidiu que queria estudar administração de empresas. Quero ajudar outras pessoas a crescerem como o senhor está ajudando, pai, disse ele orgulhoso. Ana, por sua vez, manteve seu sonho de medicina, mas com um novo propósito. Vou ser médica para ajudar pessoas que não podem pagar por tratamento como a gente não podia antes, declarou, fazendo Maria chorar de emoção. A vida da família mudou, mas seus valores permaneceram os mesmos. José fazia questão de manter os pés no chão e ensinar aos filhos que o dinheiro era importante, mas o caráter valia muito mais. Nas reuniões da empresa, sempre contava sua história para inspirar os novos funcionários. O programa de apoio aos vendedores ambulantes cresceu tanto que virou uma fundação. Projeto Carrinho de Oportunidades, assim foi batizado. Já havia ajudado centenas de famílias a saírem da informalidade e conquistarem uma vida mais digna. O velho carrinho de picolé de José foi restaurado e colocado no saguão da fundação, como símbolo de que a honestidade e o trabalho duro sempre valem a pena. Maria se recuperou completamente da cirurgia e começou a trabalhar como voluntária no hospital onde foi operada, ajudando outras mulheres que passavam pela mesma situação. Sua história de superação virou exemplo para muitas famílias. Ricardo, vendo o sucesso de sua iniciativa, expandiu o projeto para outras cidades. O teste da carteira, como ficou conhecido, já havia identificado dezenas de pessoas honestas que, como José, só precisavam de uma oportunidade para mostrar seu valor. Numa tarde de domingo, enquanto a família almoçava junta, agora uma tradição que não abriam mão, Pedro perguntou ao pai: Pai, o senhor nunca se arrependeu? Nunca pensou como seria se tivesse ficado com aquele dinheiro? José sorriu, olhando para sua família reunida. Filho, 50 mil reais teriam resolvido nossos problemas por alguns meses. Mas a honestidade nos deu uma vida nova para sempre. Não há dinheiro no mundo que pague a paz de dormir com a consciência tranquila. Ana, que estava terminando seu primeiro ano de medicina, completou. E pensar que tudo começou com uma carteira perdida. Não, filha, corrigiu José. Tudo começou muito antes, com um pai que me ensinou que a honestidade vale mais que qualquer fortuna. E é isso que eu espero ter ensinado para vocês. Maria pegou a mão do marido por cima da mesa, seus olhos brilhando de orgulho. Você ensinou, José. Ensinou com palavras e com exemplos. O sol da tarde entrava pela janela da sala, iluminando o retrato da família na parede. Agora uma foto nova, todos sorridentes em frente à fundação. Ao lado, em uma moldura especial, estava guardado o bilhete que Ricardo havia escrito naquele dia. Senhor José, hoje o senhor me devolveu mais do que uma carteira, me devolveu a fé nas pessoas. A história de José, o vendedor de picolé que escolheu a honestidade acima do dinheiro fácil, continuava inspirando pessoas. Não apenas por causa do final feliz, mas principalmente porque mostrava que, mesmo nos momentos mais difíceis, fazer a coisa certa ainda é o melhor caminho. E assim, o que começou como um teste de caráter transformou-se em uma lição de vida que seria passada de geração em geração. Porque, como José sempre dizia, a honestidade pode não fazer você rico da noite para o dia, mas vai te fazer dormir em paz
todas as noites. Essa história nos faz pensar sobre algo muito importante. Às vezes, a vida nos coloca diante de escolhas difíceis. Momentos em que o caminho mais fácil parece ser o errado e o caminho certo parece ser o mais difícil. José poderia ter escolhido os 50 mil reais. Poderia ter justificado sua escolha de 1000 maneiras: a doença da esposa, o futuro dos filhos, as contas atrasadas. Quem poderia culpá-lo? Mas ele escolheu algo muito mais valioso que dinheiro. Escolheu manter sua dignidade, seu caráter, seus valores. E você, o que faria numa situação dessessa? Já parou para pensar que talvez você esteja sendo testado todos os dias? Não com 50 mil reais, mas com pequenas escolhas. No troco errado que recebe no mercado, no objeto perdido que encontra na rua, na oportunidade de levar vantagem sobre alguém. A verdadeira riqueza não está no que temos, mas em quem somos. José era rico muito antes de conseguir o emprego novo. Rico em caráter, em valores, em dignidade. E essa é uma riqueza que ninguém pode tirar de você. Me conta aqui nos comentários, qual foi o momento da história que mais tocou seu coração? Você já viveu alguma situação parecida? Como foi sua escolha? E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Às vezes, uma história pode mudar uma vida inteira. Se você gostou dessa história inspiradora, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nossas próximas histórias. A gente se vê no próximo vídeo. Lembre-se, o caráter é como uma árvore e a reputação como sua sombra. A sombra é o que pensamos dela. A árvore é o que ela realmente é. Até a próxima.